E sobre a prestação de contas, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Tibério Cordeiro. Bom dia, Tibério. Bom dia. Está fácil ou mais difícil para prestar a conta o candidato à Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral, ela vem evoluindo. A cada ano o sistema melhora e facilita para que os candidatos façam a prestação de contas de forma mais clara e de acordo com o período eleitoral. Entretanto, a resolução que regulamenta as eleições e a arrecadação e aplicação de recursos, ela tem sido mais dura e exige um pouco mais desses candidatos. Agora, Tibério, quais os critérios para um possível doador de campanha aí de um candidato, por exemplo? Essa mesma resolução, que ela é editada pelo TSE, ela prevê os possíveis doadores. Ela discrimina lá que o próprio candidato, ele pode ser o doador, ela discrimina que as pessoas jurídicas podem doar e as pessoas físicas podem doar. Entretanto, todos eles limitados a um percentual. No caso, o candidato tem um percentual que é a metade do patrimônio declarado na declaração de bens de campanha, as pessoas físicas a 10% do que foi declarado na prestação no imposto de renda do ano anterior e as pessoas jurídicas a 2% do faturamento bruto também do ano anterior. Quer dizer, todos podem doar, mas tem que ter uma declaração do imposto de renda no ano seguinte. É obrigatório que seja apresentado essas informações na declaração de renda do ano seguinte, e elas estão limitadas a esses percentuais que levam em consideração a declaração do imposto de renda do ano anterior. Agora, essa prestação de contas, ela leva, digamos, a um caixa 2, digamos, a legislação empurra o candidato para um caixa 2 de campanha? Ao contrário. Na verdade, a Justiça Eleitoral ela vem evoluindo no sentido de ter um maior controle e evitar esse tipo de prática, né? O candidato, quando ele se lança candidato, ele é equiparado a uma pessoa jurídica, é criado um CNPJ para ele, ele é obrigado a abrir uma conta de campanha específica, onde todos esses recursos devem ser doados através dessa conta. E com essa diferença entre a pessoa física do candidato e a pessoa jurídica, há um maior controle a respeito dessas doações ou desses gastos que não são contabilizados. Pois é, e esses gastos que não são contabilizados, como é que o candidato ele pode, de repente, ser punido? Como ele pode ser responsabilizado? O processo eleitoral, ele prevê algumas sanções. Sim. E, dentre elas, há a possibilidade do candidato ser processado por abuso de poder econômico, que geraria uma possível inelegibilidade e uma possível cassação de mandato, no caso dele ter sido eleito. Isso é fruto de uma representação eleitoral, da fiscalização do Ministério Público, caminha nesse sentido. Agora, essa questão da prestação de contas, ela é um pouco assim relativa, porque todo mundo diz que tem muito caixa 2, etc. Como é que a justiça ela pode exatamente fiscalizar com maior propriedade essa prestação de contas, na verdade, esse gasto que não é prestado contas? É o seguinte, o sistema eleitoral ele é um conjunto, certo? O Ministério Público Eleitoral ele atua muito na fiscalização desse tipo de atividade, ou seja, ele, através do sistema, através de todas essas informações, eles tentam coibir a prática do caixa 2 e, quando é identificado uma possível prática desse sentido, há essas representações que eu falei, que caminham no sentido do candidato ficar inelegível e não poder mais participar do processo eleitoral. Ok. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. E um ótimo trabalho aí à frente da sua atividade. Obrigado. Obrigada. E agora sim você confere a agenda dos candidatos que concorrem ao governo do Maranhão.